Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, chegamos à aula número 30 do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, Catecismo em um ano. Vamos começar agora a terceira parte do Catecismo. Terceira parte tem uma ilustração bonita aqui, encontrada lá no altar da Confissão, junto ao túmulo de São Pedro. É do século IV, mostra Pedro e Paulo recebendo a nova lei de Cristo. Então vamos ver o plano dessa terceira parte do Catecismo. Basicamente, então, nós diríamos, a primeira parte, vamos retomar, né? A primeira parte do Catecismo, nós vimos a profissão de fé, em que cremos, em que consiste a fé cristã. A segunda parte, que terminamos na semana passada, nós vimos a celebração do mistério cristão pelos sacramentos, os 7 sacramentos e depois os sacramentais. Primeiro, em que cremos. Segundo, como celebramos a nossa fé. Agora entramos na terceira parte, que é propriamente o agir cristão, a vida em Cristo. Há um lema antigo na teologia cristã: Agere sequitur esse. Agere sequitur esse significa o agir segue o ser. Certo? O agir segue o ser. Então, o que nós somos? Tudo isso que nós vimos na primeira parte. E tudo isso que nós vimos na segunda parte. Nós somos isso mais isso, como cristãos. Nós somos a fé e a celebração da fé, os sacramentos. Então, se é isso que nós somos, o agir segue o ser. Claro, se eu sou um cavalo, eu vou agir como cavalo. Se eu sou um pássaro, eu vou agir como um pássaro. Se eu sou um anjo, minha ação corresponde à de um anjo. Se eu sou humano, o meu agir tem que corresponder ao dos humanos. É isso que nós chamamos de natureza, certo? Natureza é isso, cada um agindo de acordo com o seu ser. Servido um cafezinho para vocês? Não sou nada sem café, né? Então é isso que nós vamos ver nessa terceira parte, o plano completo dessa terceira parte, né? Tá aqui. Nós temos apenas 2 sessões. Atenção, porque é sessão com C cedilha, não é sessão com 2 S, sessão de cinema, né? Sessão com 2 S, S e 2 S, diz respeito a tempo. E sessão com C cedilha diz respeito a partes físicas. Então, vem de seccionar, né? A primeira sessão dessa terceira parte chama-se A Vocação do Homem, a Vida no Espírito. Atenção, porque em algumas traduções, como a minha aqui, vem trazendo espírito com letra minúscula, não sei porquê. O E minúsculo. O correto é o E maiúsculo, que é o espírito, a vida no Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, né? E aí há 3 capítulos nessa primeira sessão: a dignidade da pessoa humana, a comunidade humana e a salvação, a lei e a graça. Então diríamos que essas 2 partes aqui, os 2 primeiros capítulos dessa primeira sessão, são o que nós chamamos de doutrina social da Igreja. Depois, a terceira parte, a salvação, a lei e a graça, é o Tratado da Graça ou da Soteriologia, uma outra área da teologia, soteriologia. Soter em grego quer dizer salvador. Então, soteriologia quer dizer a doutrina da salvação.
Então é disso que trata a primeira sessão. Doutrina social da igreja e soteriologia. Depois, a segunda sessão, que é o estudo dos 10 mandamentos. Conforme a tradição, há as duas tábuas que Moisés trouxe do Monte Sinai. Na primeira tábua estavam os 3 primeiros mandamentos, que se referem diretamente ao amor a Deus. E a segunda tábua, os outros 7 mandamentos, que se referem ao amor ao próximo. Vamos então seguir nosso estudo, uma introdução a partir do número 1691 do Catecismo. Aí nós temos um sermão de São Leão Magno, em que ele diz: cristão, reconhece a tua dignidade, não te degeneres. A partir do que nós vimos na primeira parte, profissão de fé, e da segunda parte, em que nós vimos, por exemplo, o batismo, o que o batismo nos tornou? Cristão, reconhece agora quem és. Não te degeneres, não voltes atrás, não retornes à vida de mera criatura, já que sabes agora que és filho de Deus. 1692. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam. A fé é um hábito da inteligência. Então nós conhecemos o plano da salvação. Depois, a ação de Deus, os sacramentos. É uma outra forma de entender essas 3 partes do catecismo. Primeiro, o que Deus é e qual é o plano de Deus. Segunda parte, celebração do mistério cristão, o agir de Deus, como Deus age em nosso favor. E agora, a nossa resposta, como nós devemos agir. Os cristãos são chamados a uma vida digna do Evangelho. Deus nos chama a viver a santidade, a bem-aventurança, e nos dá a graça que nos torna capazes disso. Santo Agostinho diz nas Confissões, em sua oração: dá-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Então, antes de tudo, ao começar a parte da vida cristã, do agir cristão, a parte que nós chamamos de moral cristã, nós temos que reconhecer que nós só podemos agir por efeito da graça em nós. Sem a graça, nós não conseguimos agir conforme os 10 mandamentos. Em 1696, o Catecismo nos fala dos 2 caminhos. Jesus nos fala, dos 2 caminhos, é um tema do primeiro salmo, o caminho dos pecadores, dos ímpios, e o caminho da palavra de Deus. Há sempre 2 caminhos, um que conduz à vida, apertado o caminho, a porta estreita, conduz à vida eterna, e o outro, caminho largo, espaçoso, é o que conduz à perdição. E nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade para escolher, para tomar decisões. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Deus nos propõe. Há vários textos, por exemplo, no Deuteronômio, em que Deus diz: eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus nos convida, mas não nos força a escolher a vida. É uma proposta. 1697, já que está fazendo uma introdução dessa terceira parte, ele diz que a catequese da vida nova é uma catequese do Espírito Santo, porque, como eu disse, é o Espírito que age em nós, que nos faz viver essa vida nova. É uma catequese da graça, porque é pela graça que nós produzimos frutos. É uma catequese das bem-aventuranças, já que o que eram os 10 mandamentos na antiga aliança são as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, na nova aliança. É uma catequese do perdão, do pecado e do perdão, porque é um processo, nós vamos caindo e levantando, caindo e levantando. A conversão é um processo que dura a vida toda. É uma catequese de virtudes humanas. Nós vamos ver quais são, por exemplo, as virtudes cardeais. As virtudes humanas são aquelas virtudes que nós devemos nos esforçar para praticar.
e uma catequese das virtudes cristãs, nós chamamos de virtudes teologais, fé, esperança e caridade. São virtudes que Deus infunde em nós pelo batismo. Uma catequese, por fim, do duplo mandamento da caridade. Amar a Deus, amar ao próximo. O resumo dos 10 mandamentos. E uma catequese eclesial, já que, sem a comunhão dos santos, nós não damos conta também de viver a vida nova. Muito bem, entramos na primeira sessão. Na verdade, em 1698, tem uma citação aí bonita também, de São João Eudes, em que ele diz: Nosso Senhor é a vossa verdadeira cabeça. Ele deseja fazer uso de tudo o que está em vós para o serviço de seu Pai. Então, o agir cristão é o corpo, são os membros do corpo de Cristo agindo conforme manda a cabeça. Porque essa imagem da cabeça é muito forte, né? São Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça desse corpo. Assim como acontece conosco, a cabeça dá ordem e os membros executam. Assim acontece na igreja. A cabeça é Cristo, dá uma ordem, amar o próximo, amar a Deus, e os membros devem executar, né? O agir segue o ser, mais uma vez. Primeira seção, a vocação do homem, a vida no espírito. Capítulo 1, a dignidade da pessoa humana. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, já vimos isso, né? E nós fomos vocacionados, quer dizer, chamados à bem-aventurança divina. Bem-aventurança é a mesma coisa que felicidade. É a vida de Deus, né? Nós chamamos de visão beatífica. Beato quer dizer bem-aventurado. Então, visão beatífica é a mesma que visão bem-aventurada, né? É a visão que nós vamos ter de Deus face a face, na glória do céu. Artigo 1. O homem, imagem de Deus. A imagem divina está presente em cada pessoa e resplandece na comunhão das pessoas. Individualmente, nós somos criados à imagem de Deus, e quando nós vivemos em harmonia, vivemos em comunhão, nós temos essa imagem ainda mais viva, porque Deus não é uma pessoa só, Deus são 3 pessoas que vivem em uma comunidade de amor. Portanto, não é o ser humano vivendo individualmente, isoladamente, que consegue realizar a sua vocação de ser a imagem e semelhança de Deus, mas o ser humano em comunidade, porque Deus é também uma comunidade. Aí nós temos 1703, o homem é a única criatura da terra que Deus quis por si mesma. O homem é um fim em si mesmo. Todas as outras criaturas, isso é muito forte, é uma afirmação do Concílio Vaticano II, a Constituição Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, que significa as alegrias e as esperanças. A igreja no mundo moderno. Essa Constituição tão importante nos diz isso. Deus quer o ser humano em si mesmo e quer as outras coisas todas em vista da salvação do ser humano. Deus quer a existência de uma pedra, Deus quer a existência de uma estrela, Deus quer a existência de uma árvore, em vista da nossa salvação. Toda criatura é um meio, apenas o ser humano é um fim em si mesmo. Por isso nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que isso? Porque nós somos destinados à bem-aventurança eterna. Nós somos destinados, nós somos vocacionados a partilhar a vida de Deus. Já vimos isso. 1705. Em virtude da sua alma, lembra que nós somos corpo e alma, uma alma espiritual, uma alma intelectiva, né? Em virtude da nossa alma humana, que é dotada de inteligência e vontade, as duas faculdades da nossa alma, né?
Em virtude disso, nós somos livres, nós somos dotados de liberdade. O coelho não comete pecado. O cavalo não comete pecado. Os animais não pecam. Se um leão devora um carneiro, ele não está cometendo um crime. Se nós matamos o nosso semelhante, nós cometemos um crime. Por que que os animais não pecam e nós pecamos? Porque os animais agem por instinto. Eles não agem na liberdade, eles não têm responsabilidade, porque eles não têm uma alma intelectiva. A alma deles é apenas sensitiva. Quer dizer que eles não têm uma alma espiritual, imortal como a nossa. Morre o corpo do animal, morre a alma também. Já o ser humano não. Morre o corpo, a alma permanece viva, porque a nossa alma é a imagem e semelhança de Deus. Nossa alma é espiritual. A alma dos animais não é espiritual. Certo? Já falamos isso, estou só repetindo. Então, 1706. Nós trazemos em nós o que nós chamamos, nós vamos estudar isso mais à frente, de lei natural. O que é a lei natural? É a lei que ressoa na nossa consciência. Todo ser humano, mesmo aquele que nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar dos 10 mandamentos, todo ser humano traz dentro de si essa lei: fazer o bem, evitar o mal. O índio lá da tribo, antes do descobrimento do Brasil, ele tem também essa lei. Se ele é humano, então ele tem essa lei: buscar o bem, fugir do mal. É a lei natural. Já os animais não têm essa lei. O que os animais têm é instinto de preservação da espécie. Só isso. Então o animal ele faz o que tiver ao seu alcance para comer, para se alimentar. Inclusive, se tiver que matar um semelhante para comer a carne, ele mata. Ele quer se reproduzir. Veja o coelho, por exemplo, como se reproduz. Está escrito, no instinto do animal: lutar pela preservação da espécie. É só isso. Por isso os animais não pecam. Eles são dominados pelo instinto. Já o ser humano não é dominado pelo instinto. Nós não temos instinto. Nós temos impulsos naturais, assim como os animais, nós temos impulsos de preservação da espécie, mas não anula nossa liberdade. Nós temos consciência do valor dos nossos atos, da bondade ou da maldade das nossas escolhas. Portanto, nós temos uma alma espiritual, nós somos dotados de liberdade, inteligência e vontade. Os animais não têm nem inteligência e nem vontade. Muito bem. 1711, no resumindo, dotada de alma espiritual, inteligência e vontade, a pessoa humana, desde a sua concepção, é ordenada para Deus e destinada à bem-aventurança eterna. Veja que isso é o que nós estudamos no número 1 do Catecismo. A primeira aula desse curso, lá no número 1, nós ouvimos o Catecismo dizendo que nós somos capax Dei. Não sei se vocês lembram disso, né? Capax Dei quer dizer nós somos capazes de Deus. Lembra disso? Nós somos capazes de Deus. Nós fomos criados capazes de Deus. Nós fomos criados vocacionados, chamados, ordenados, destinados para Deus. Então veja bem, meus irmãos, um pouquinho de filosofia não faz mal a ninguém. Aristóteles, naquele livro Ética a Nicômaco, nos ensina o seguinte: tudo que existe está ordenado a um fim. Tudo o que existe. O girassol está ordenado ao sol. E ele vive em função do sol.
As plantas todas, por que as árvores crescem? As árvores crescem. Elas crescem buscando fazer a fotossíntese, buscando a luz do sol. Elas estão destinadas, elas estão direcionadas a uma ordem. Né? As árvores crescem para o alto porque elas querem se aproximar o máximo possível da luz do sol. Algumas árvores crescem por sobre as outras e vão espalhando suas folhas, seus galhos, para captar mais a luz do sol. Por quê? Porque essa é a natureza da árvore. Tudo que existe, os animais todos, estão todos destinados ao bem da sua própria espécie, que é a manutenção da vida. Então existe a cadeia alimentar. Os animais maiores comem, se alimentam dos menores. Alguns se alimentam de vegetais. Há uma cadeia, uma hierarquia, e isso significa que tudo que existe tem uma missão a cumprir, está ordenado a algo. É o que nós chamamos, nós humanos, de sentido da vida. Quando o ser humano entra em depressão, a pessoa está com depressão, eu perdi o sentido da vida, não tenho sentido. Na verdade, ele tem um sentido na vida. Ele não está conseguindo enxergar, não está conseguindo perceber, mas tem. O ser humano não está jogado ao nada. O ser humano não existe por acaso. Assim como todas as outras espécies, né, de seres vivos, tudo que existe está destinado a um fim. Só que o ser humano, o homem tem alma, inteligência e vontade, por isso entra em crise, quando não consegue perceber. Você não vai ver um gato com crise de depressão porque perdeu o sentido da vida. Por quê? Ele sabe qual é o sentido da vida dele. Ele sabe, pela natureza, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que crescer, se reproduzir, comer, dormir e morrer. O gato cumpre o seu destino. O seu sentido é esse. Agora, o ser humano tem um sentido diferente, porque ele é chamado à eternidade. E o ser humano, por ter inteligência, ele sabe que vai morrer. O gato não sabe. Né? O gato não sabe que vai morrer. Nós sabemos. E aí que está a origem da nossa angústia. Né? Ao saber que eu vou morrer, e se eu não tiver fé numa vida que vence a morte, a vida perde o sentido. Como diz o personagem lá se não me engano, foi o Alyosha, dos irmãos Karamazov. Se Deus não existe, comamos e bebamos. Se Deus não existe, podemos fazer o que quiser, não tem bem nem mal. Né? Não, Deus existe, nós sabemos que Deus existe e nós estamos ordenados, nossa vida está toda direcionada para Deus. É daí que vem a ideia do agir cristão. Né? Nós sabemos que nós fomos ordenados para Deus, a nossa vida está direcionada para lá. Então nós devemos buscar tudo que nos conduz para lá e devemos evitar tudo o que não conduz para lá. É isso que é a vida do homem na Terra. Né? Artigo 2, 1716. Ele começa a falar agora da nossa vocação à bem-aventurança. As bem-aventuranças estão no centro, no cerne da pregação de Jesus. Aí tem a citação. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer que a bem-aventurança não consiste em riqueza material. Deus é a única riqueza. Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer que nós fomos criados para viver na paz e não na violência. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que quer dizer isso? Nós temos aflições aqui nesse mundo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Né? Disse nosso Senhor. Então nós passaremos por tribulações. Nós temos fome e sede de justiça, mas nós somos felizes porque nós seremos saciados. Seremos saciados quando? Nessa terra? Não. As bem-aventuranças apontam para a vida eterna, a vida sem fim. Né? Todas elas.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha aí, visão beatífica. Ver Deus face a face. Visão bem-aventurada. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, etc, etc. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque a vossa recompensa será dada no céu, disse Jesus. Então a nossa vocação, o nosso chamado é a essa bem-aventurança eterna. Nós não somos chamados apenas para essa vida aqui no mundo. Isso aqui é o meio, o ensaio, a sala de espera, como queiram, para a verdadeira vida que é após a morte, a vida eterna, a vida junto de Deus. 1718, o desejo de felicidade. Deus colocou no coração do ser humano o desejo de ser feliz, mas de uma felicidade eterna. Por isso nós usamos essas duas expressões diferentes. Bem-aventurança é sinônimo de felicidade, mas nós preferimos falar de bem-aventurança, porque quando falamos felicidade, nós pensamos, normalmente, em vida confortável, dinheiro na conta bancária, saúde do corpo, né? E felicidade, a qual nós fomos chamados, é a felicidade eterna. Então, para diferenciar uma coisa da outra, nós usamos a palavra bem-aventurança. Deus colocou no nosso coração esse desejo de uma felicidade sem fim. Então a bem-aventurança, 1719, as bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Todo ato humano que conduz a essa bem-aventurança eterna é um ato virtuoso, é um bem. Todo ato humano que desvirtua, que não me leva para essa bem-aventurança eterna, é um ato mau em si mesmo. 1720, várias expressões para significar, para caracterizar a bem-aventurança cristã. Vinda do reino de Deus, visão de Deus, entrar na alegria, entrar no repouso. São formas que a Bíblia Sagrada usa para falar dessa mesma realidade, a bem-aventurança, que é 1722, um dom gratuito de Deus, assim como a graça é sobrenatural. Então nós precisamos da graça para alcançar a bem-aventurança. Pelos nossos próprios esforços, nós não conseguimos. É a graça de Deus que nos salva. Nós colaboramos com a graça, mas sem a graça nós não iremos para o céu. 1723. Nós estamos diante de escolhas morais, decisões. Né? Nós precisamos ser responsáveis, responder a essa vocação mediante escolhas morais. Aí entramos no artigo 3, a liberdade do homem. Liberdade significa domínio de seus próprios atos. Como eu disse, os animais não são livres porque eles não têm domínio dos seus próprios atos. Por que um homem consegue dominar um elefante? Se eu coloco uma corda, um barbante no pescoço de um elefante e vou puxando, ele me obedece. Se ele soubesse a força que tem, ele jamais me obedeceria. Mas ele não sabe, porque ele não é livre. Então, os animais não têm domínio de seus atos. Um leão, por mais bravo que seja, pode ser domado, domesticado, e pode trabalhar no circo, né? Fazer aquilo que o seu mestre manda ele fazer. Por quê? Porque ele não é livre. O ser humano tem domínio de seus atos, é livre. 1731. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, que é a nossa bem-aventurança. Então veja bem, o que é liberdade? Agora uma doutrina um pouquinho de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Vamos entender aqui o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa escolher
um bem ou o mal. E o que é liberdade? Escolher o bem. Certo? Isso aqui precisa entrar na nossa cabeça. Precisamos entender isso aqui muito bem. Que livre-arbítrio é escolher um bem ou um mal. Mas liberdade consiste em escolher o bem. Portanto, se um homem diz assim, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Já que eu sou livre, eu vou matar você. Pronto. Sou livre. Não, eu não sou livre. Se eu usei a minha liberdade para matar você, eu não sou livre, eu sou escravo do pecado. A liberdade verdadeira não escolhe o mal. Então aí que está a diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio quer dizer eu posso escolher o que eu quiser. Aquilo que eu mencionei do Deuteronômio. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Isso é o livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu vou clicar nesse site de pornografia ou não. Isso é o livre-arbítrio. Agora, eu vou usar liberdade se eu escolher apagar esse site, não entrar nesse site. Se eu clicar o Enter para entrar naquele site, eu perdi minha liberdade. Eu sou escravo do meu vício. Eu sou livre, se eu sofro de alcoolismo, né? Eu tenho livre-arbítrio diante da garrafa de cachaça. Eu vou beber ou não vou beber? Eu vou usar meu livre-arbítrio. Se eu escolher beber, tendo a doença do alcoolismo, então eu perdi minha liberdade. Eu usei meu livre-arbítrio para destruir a minha liberdade, porque eu me tornei escravo do meu vício. Deu para entender? Santo Agostinho nos ensina essa doutrina. Então, o mau uso, o abuso da liberdade. O mal é sempre um abuso da liberdade. Adão e Eva, né? A história de Adão e Eva, Gênesis capítulo 3. Eles eram livres, mas perderam a liberdade, né, quando optaram por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore proibida. Abusaram da liberdade, usaram mal a liberdade. Né? E essa liberdade, ela nos foi dada em 1734, para que nós progridamos na virtude, para o progresso na virtude. Né? Quer dizer que a nossa virtude precisa crescer. A criança, ela recebe no batismo a fé, a esperança e a caridade, e ela precisa ir usando a liberdade, por isso ela precisa ser formada na consciência, para ir progredindo na virtude, praticando as virtudes, evitando o mal. Esse é o caminho que nós chamamos de conversão. Né? Precisamos progredir na virtude. E nós temos responsabilidade. Agora, aí, do número 1735 a 1738, o catecismo nos diz uma coisa muito importante. É a nossa teologia moral, né? A ética cristã. Que a nossa responsabilidade ela pode ser diminuída por ignorância, por inadvertência, por hábitos ruins, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa um cristão que não recebeu a catequese, não recebeu a doutrina, ele não sabe, não disseram para ele que a masturbação é um mal. O adolescente vai à aula, o professor fala, a masturbação é muito bom, faz parte do processo da puberdade. Ele vai na terapia, o psicólogo fala, você tem que se masturbar porque faz bem para a saúde, é bom, tal. Mas ele não vai na catequese, ele não vai na igreja, ele não ouve a doutrina cristã. Ele está convencido de que masturbação é um bem. Então ele começa a praticar masturbação. E se torna um hábito. Até que ele se torna cristão, né? Começa a estudar o catecismo com o padre Juliano, né? E aí a verdade do evangelho é dita para ele. Olha, a masturbação é um mal.
Por quê? Porque a sexualidade, como tudo na pessoa humana, está ordenada para um fim. Para que Deus nos deu a sexualidade? Para a procriação, para a comunhão, para a complementaridade dos sexos. O homem e a mulher se complementam para produzir frutos. Pô, a masturbação me fecha, me isola, me torna solitário. Eu não me abro para a comunhão com o sexo oposto, mas eu me fecho em buscar o prazer em mim mesmo. Sendo que a sexualidade não é para o prazer individualista, é para fazer o outro feliz, para levar o outro à salvação. Bom, estou resumindo aqui, né? Nós vamos entrar nisso tudo quando falarmos de sexualidade. Estou dando só um exemplo. Então, quando um adolescente que não conhece a doutrina entra nesse vício, essa responsabilidade dele diminui. Claro, isso é um atenuante. Nós dizemos na doutrina moral, né, que existem atenuantes e agravantes. Atenuantes é aquilo que, claro, como o nome já diz, atenuam ou diminuem a culpa. E agravante é aquilo que aumenta a culpa. Por isso é tão importante no confessionário especificar, falar um pouco sobre o que te levou ao pecado. Exatamente para que o sacerdote te ajude a perceber se há atenuantes, se há agravantes. Duas pessoas entram no confessionário e contam o mesmo pecado. Para um pode ser um pecado muito grave, para outro pode ser menos grave. Depende das circunstâncias. Por exemplo, quando alguém está vencido por uma ignorância, como eu já mencionei, né? Não sabe, ou por violência, foi obrigado a fazer isso. Né? Por exemplo, um outro exemplo de atenuante. Se alguém está passando fome, tem que alimentar o seu filho, a criança que está no seu colo. Não tem com que alimentar, não tem trabalho, não tem como trabalhar. Então, se ela passa diante de um mercadinho e rouba uma fruta para dar de comer ao seu filho, né, isso não é um pecado grave e nem crime. Até o direito reconhece. Essa mulher não pode ser presa por causa disso. Por quê? Porque ela fez isso movido pela fome. Isso é um atenuante. É errado roubar? É errado. Mas no caso dela, que roubou para comer, porque não tinha outro jeito, nós temos exemplos no próprio Evangelho, né? Jesus e os seus discípulos apanhavam espigas num dia de sábado. Além de ser dia de sábado, estavam roubando, porque estavam comendo espiga, certamente era a lavoura de alguém. Mas Jesus fazia isso tranquilamente. Por quê? Porque eles estavam com fome, não tinham que comer. Certo? É um atenuante. Assim como existem agravantes também. Muito bem. 1737. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio de ação. Como poderia ser o caso de morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Então, suicídio é pecado, mortal, gravíssimo. Mas se eu me mato querendo salvar alguém do afogamento e eu acabei morrendo, claro que isso não é pecado. Certo? Esse é um exemplo de atenuante. Agora, um exemplo de agravante. Se eu dirigindo acabo provocando um acidente que matou alguém, se isso foi sem culpa minha, foi um erro humano, é um pecado bem menor do que se eu estiver alcoolizado. Se eu bebi, se eu enchi a cara e peguei o volante, eu assumi o risco de provocar um acidente. Isso é um agravante. Certo? Muito bem. Vamos passar para o número 1749. As fontes da moralidade. Né? O objeto, a intenção e as circunstâncias. É muito interessante isso, né? O objeto escolhido, o fim da minha ação e as circunstâncias da ação. Então, no confessionário, quando você vai confessar, não basta você dizer o nome do pecado.
Você tem que dizer o objeto, a intenção e a circunstância para que o sacerdote te ajude a perceber a gravidade do seu pecado. O objeto quer dizer o que você cometeu. O objeto é a coisa em si. A intenção. Com que intenção você cometeu isso? Qual a finalidade? O que você tinha como fim ao fazer aquele meio? E as circunstâncias são os meios. Uma intenção, 1753. Uma intenção boa não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo. Por exemplo, eu tenho uma intenção boa, ajudar o próximo. Mas para ajudar o próximo, eu vou usar um meio que é ruim. Vou mentir. Vou ser desonesto para ajudar um próximo. Vou dar um exemplo. Eu quero ajudar o meu filho, por exemplo. Meu filho, eu amo meu filho, eu quero o bem dele, eu quero ajudá-lo. Isso é um fim bom, a intenção é boa. Mas eu vou usar uma circunstância ruim. Por exemplo, eu vou pagar um suborno, eu vou pagar uma propina para o guarda de trânsito não prender o meu filho, para ele não tirar a carteira do meu filho, a habilitação do meu filho. Esse é um meio horrível. A intenção era boa, mas a circunstância foi péssima. Então, o fim não justifica os meios. Quem disse que o fim justifica os meios foi Nicolau Maquiavel. Quando nós dizemos que uma pessoa é maquiavélica, é isso que significa. Maquiavélica acabou se tornando um adjetivo, mas é o nome de um homem, um italiano, um filósofo, no início da modernidade, que dizia que o fim justifica os meios. Então, se o meu fim for bom, minha intenção for boa, eu posso fazer qualquer coisa. Veja, a minha intenção é boa, eu amar a minha namorada. Então, para amar a minha namorada, eu posso fazer qualquer meio, eu posso fazer qualquer coisa com ela na cama? Não. O fim não justifica os meios. Certo? Para que algo seja bom, tem que ser bom no início, no meio e no fim. Não basta só o fim ser bom, a intenção ser boa. O início, quer dizer, o objeto, o meio, a circunstância também tem que ser bom. Muito bem, assim nós terminamos a aula de hoje, a aula número 30. Espero que você continue firme no seu estudo. A aula que vem vai ser 1º de agosto. Vamos ler até o número 1825. Quero dar boas-vindas a quem está chegando agora no nosso curso. Tem gente começando agora, não tem problema. Começa agora, na terceira parte, e depois que nós terminarmos em dezembro, você em janeiro começa a primeira parte, depois para a segunda parte, sem problema, né? Se você tem alguma dúvida sobre a nossa doutrina, envie para mim por e-mail, por favor. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí e se inscreva para nos ajudar a evangelizar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem.